Bem-vindos ao canal da Escola Diplomática Periférica. Você sabe que a escola tá numa crescente aí de inscritos que tá me deixando bem contente, sinal que a gente está conseguindo alcançar mais pessoas, mais CACDistas, né, nessa jornada, ou melhor, nessa maratona que nós nos dispusemos a colocar. A ideia da maratona, ela, de alguma forma, faz uma metáfora muito interessante em relação ao processo de preparação, sabe? Eu não imagino que você não seja uma maratonista ou um maratonista, mas você tem ideia mais ou menos de como funciona, né? Você vai correr ali 42 quilômetros, mas para correr 42 quilômetros há uma série de exercícios e uma série de cuidados que precisam ser tomados, certo? Senão você para no primeiro quilômetro. Isso para diferenciar de uma corrida de 100 metros, de uma corrida de 1.500 metros, que também são justas, são legítimas, também exigem cuidados, mas exigem outros tipos de cuidados. Eu compararia, ótimo, né? Eu compararia uma corrida de 1.500 metros e uma maratona quando você compara um concurso de ensino fundamental, e nós já temos, por exemplo, nível superior, ou seja, a gente já tem um certo acúmulo de conhecimentos que, com algum ajuste, resolve uma corrida de 1.500 metros, e o CACD, considerando o nosso curso superior, como uma maratona. Então, reparem a analogia. De um lado, uma corrida de 1.500 metros. De outro lado, a maratona. E nós somos aquela pessoa que possui o curso superior, certo? Nessa corrida de 1.500 metros, é como se você fosse fazer um concurso de nível fundamental, onde se vai exigir português, matemática e alguns conhecimentos específicos. Eu consigo, com o curso superior, correr essa corrida de 1.500 metros? Bem, com um certo ajuste, com um certo estudo, um certo preparo, convenhamos, vai, 1.500 metros não é tão difícil assim. Vou completar a prova, não vou? Bacana. Dentro desse concurso de nível fundamental, a gente, ó, com nível superior, hein? Esse concurso de nível fundamental, com alguns ajustes, se eu me preparar bem, eu posso me tornar uma pessoa competitiva? Ou seja, eu posso estar dentro das vagas? Posso, né? E aí, daqui uns 90 dias, daqui uns 6 meses, no máximo um ano aí, eu tenho digamos, um cargo no poder público, certo? Bacana. Agora vamos aqui para o segundo cenário. O segundo cenário é a mesma pessoa, o mesmo atleta com curso superior. Só que agora nós estamos falando de uma maratona. 42 quilômetros. Fácil não, né? Já muda um pouco em relação a esse cenário aqui. Mas é possível? É possível, desde que eu me prepare para a maratona. A preparação é igual à de 1.500 metros? Não é, né? E aí, quais seriam os cuidados aqui para correr uma maratona ou CACD? Bem, a gente primeiro precisa lembrar que há um condicionamento físico para poder fazer os 42 quilômetros. A gente precisa lembrar também que a corrida não começa no dia da prova, começa muito antes. A gente pode se lembrar também, isso se a gente acompanhar os processos da maratona, que os atletas que estão envolvidos na corrida de maratona não correm sozinhos. Ao contrário do que muitos possam imaginar, porque contraria o senso comum, aquela criatura que é a primeira colocada no concurso, muitas vezes ela é auxiliada sim por atletas que estão na mesma corrida. Para não dizer equipe de nutricionistas, preparadores físicos, empresários, patrocinadores, enfim, toda uma estrutura que faz com que aquele atleta chegue em primeiro lugar. Dentro da própria corrida se corre em equipe. Eu lembro que alguns anos atrás, um dos melhores desempenhos aqui na corrida de São Silvestre, uma corrida brasileira, que era uma semi-maratona, né? Quem vencia ou quem chegava perto, quem tinha melhor estratégia, era a equipe do Cruzeiro. Sim, Esporte Clube Cruzeiro, lá de Minas Gerais, de BH. Olha só, né? Uma equipe
que corre com diversos atletas. Em algum momento da corrida eles desenvolvem alguma estratégia. Vou dar um exemplo. Pode ser que um dos atletas puxe a corrida lá para frente para que force as outras equipes correrem junto no tal do pelotão de elite, mas como a corrida é extensa, no caso da São Silvestre, se eu não me engano, são 22, né? Mas uma maratona de 42 quilômetros. Como a corrida é extensa, quem vai vencer de fato a prova está vindo num ritmo normal, atrás do pelotão, e num determinado momento da corrida, esse atleta vai ser o vitorioso por conta do jogo de equipe. Compreende? Faz sentido? No CACD, o processo é semelhante. E eu vou dar um exemplo aqui próprio de algo que aconteceu comigo. Nesses anos de preparação, eu fui bastante fiel a um cursinho específico que está no mercado. Primeiro porque eu fiz amigos, né? Quando você faz amigos, você de alguma forma acaba se apegando àquele cursinho. Segundo que os próprios professores me passavam uma segurança que me fazia com que me convencesse de que aquele cursinho me atenderia da melhor maneira possível. Terceiro, pessoal da secretaria do cursinho, que sempre estava ali atento às minhas mensalidades, atento às aulas, aos xerox, às disciplinas, os textos que eram para ler, a estrutura administrativa do cursinho era boa. O cursinho tinha uma lanchonete, olha só, a lanchonete também me era favorável, tinha conta da lanchonete. E todo esse conjunto me colocava em condições de competir, entende? Então era como se eu fosse do Cruzeiro lá na corrida de São Silvestre, compreende? E é mais ou menos assim que o CACD funciona. Agora vem cá, que ninguém nos ouça, não vou dizer o cursinho. Todos os cursinhos, todas as equipes, todas as formas de correr vale a pena. É importante saber correr, é importante estar em grupo. Mas eu quero falar de uma outra coisa. Quando você se torna um atleta de elite ou um CACDista de elite, no sentido de que você está bem preparado, com chances de levar as vagas, você passa a ser cogitado por esses grandes grupos, por essas grandes equipes. É como se você, por exemplo, estivesse correndo na equipe, sei lá, do Cruzeiro, e quem fosse preparar a melhor equipe no ano seguinte seria a equipe do São Paulo, ou a equipe dos quenianos, enfim. Você de alguma forma vai ser sondado. Os mais experientes sabem bem do que eu estou falando. Agora, isso não quer dizer que você deva se vislumbrar com isso. Olha, eu vou ganhar um descontão naquele cursinho, porque afinal de contas eles acham que eu tenho chance de passar. Não se vislumbre com isso. Ninguém está muito interessado no seu desempenho. Empresas, que é o caso dos cursinhos, entram como ofertantes do mercado e nessa condição eles querem maximizar receita e reduzir custos. Você é uma parte desse processo de maximização de receitas e redução de custos, por melhor e mais enfeitado que seja o discurso, por melhor e mais enfeitada que seja a narrativa, entende? Então cuide da sua preparação nesse sentido. Nenhum problema em participar, em fazer parte desses grupos. Hoje em dia, com a queda da demanda e a crise da economia brasileira, as pessoas, os candidatos, os atletas de maratona têm tomado mais cuidado para realizar os seus aportes financeiros. Afinal de contas, não está dando, digamos, para investir à torta e à direita, né? Nem queimar cartucho dos nossos recursos. E o que a gente tem visto? A gente tem visto a proliferação de grupos de estudo. E muitas vezes, olha que curioso, o grupo de estudo é composto inclusive por candidatos já aprovados. Exatamente, candidatos ou candidatas já aprovadas que auxiliam candidatos próximos da aprovação. E esse grupo vai puxando o outro, esse grupo vai puxando o outro. E aí você acaba formulando uma rede, entende? Uma rede colaborativa. Isso já acontece. A Escola Diplomática Periférica, essa playlist aqui do Zero Aprovação, ou melhor, esse vídeo aqui não vai para o Zero Aprovação não, Zero Aprovação é conteúdo. Esse vídeo aqui vai para o lado B do concurso. Não perca os vídeos da playlist do lado B do concurso. Mas essa rede de colaboração não é uma invenção da Escola Diplomática Periférica. Não é.
A inovação e a ousadia deste canal é que essa rede colaborativa seja composta majoritariamente por candidatos CACDistas oriundos da periferia. Ou seja, esse olhar periférico é o que caracteriza a escola diplomática periférica. Não apenas no sentido do Wallenstein, do sistema mundo, centro-periferia, você que é CACDista acompanha bem esse debate, ou pelo menos deve conhecer essa tese do sistema mundo, periferia, centro e semi-periferia, mas também do sentido periférico que nós consideramos quando a gente faz um recorte de classe, entende? Ou seja, a destituição dos meios de produção faz com que as pessoas em países em desenvolvimento vão se acomodando em lugares fora do centro de comando, beleza? Essas pessoas, sobretudo pós-governo Lula, alcançaram um nível superior, portanto, alcançaram majoritariamente agora a condição de preencher os requisitos mínimos para correr a maratona, que é o curso superior, começaram a se organizar para o concurso de admissão à carreira de diplomata. É nesse sentido e nenhum outro que a escola diplomática periférica quer fazer sentido na sua vida. Sentido de construir essa rede colaborativa com recorte de classe. Tá convidado. Grande abraço.